Amém. Graça e paz a todos. Vamos lá, né? Mais um momento na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versos 17 a 21. Filipenses capítulo 3, versos 17 a 21. Tema da nossa mensagem: apresente o seu passaporte. Amém. Assim diz a palavra do Senhor: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus, por mais esse tempo precioso na Tua presença. Pedimos a bênção do Teu Santo Espírito sobre cada pessoa que está aqui neste lugar. Que o Teu Espírito Santo seja sempre o nosso guia, para que possamos ser iluminados e andarmos em toda a verdade. Obrigado pela Tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Deixa eu fazer uma introdução aqui, para que você possa entender o contexto. Tema da mensagem: apresente o seu passaporte. Se você decidir viajar para um outro país, você vai sempre precisar de um passaporte. Sempre, né? O passaporte indica que você é cidadão do país em que nasceu e que você tem cidadania nesse país. Você não pode simplesmente dizer assim: eu vou viajar, vou para outro país, vou chegar na fronteira e vou dizer para as pessoas que estão ali: eu vim aqui para poder passear. Não funciona assim, né? Você não consegue entrar em outro país sem um passaporte. Se você chega na fronteira, um oficial vai dizer para você assim: por favor, apresente o teu passaporte. Às vezes ele nem vai dizer por favor, né? Na maioria das vezes ele vai dizer passaporte. Você vai ter que entregar um passaporte, senão você não vai conseguir acessar o outro país, né? Atravessar a fronteira. Quando você chega no aeroporto internacional, tem duas vias, né? Uma via de cidadãos e outra via de não cidadãos. Isso significa que cidadãos do país têm alguns privilégios diferentes. Então, assim, você vê essa organização nos aeroportos para distinguir, né, pessoas que são do país e pessoas que não são do país. Existem processos legais que podem transformar você num cidadão de dupla cidadania, né? Mas depois de uma aprovação de um processo burocrático, né, não é um processo simples, né? No final da burocracia toda, você tem que fazer um juramento, né, dizendo que você vai ser fiel àquele país, que você vai lutar por aquele país e outras coisas mais. Então, nós cristãos, nós temos uma cidadania do céu. A gente está na terra, mas se a gente for fazer uma analogia, nós somos cidadãos do céu, amém? É como se a gente tivesse assim uma sala de um aeroporto de passagem. Nós estamos aqui só de passagem, nós não pertencemos a este mundo, ou seja, somos cidadãos de outro lugar. É importante os crentes saberem disso, né? E viverem dessa forma. Nós não pertencemos a este lugar, pertencemos a outro lugar. Essa passagem que eu li aqui, no início, né, da carta de Paulo aos Filipenses, ela é chamada por alguns estudiosos de cláusula de cidadania, né? Você vai ver no versículo 20, especificamente, Paulo vai chamar os crentes de cidadãos do céu.
Isso é algo muito importante para o povo de Filipe. Por quê? Porque Filipe era uma região da Macedônia. Ficava aproximadamente 1.200 quilômetros de Roma. Mas mesmo sendo macedônios, eles não falavam a língua dos macedônios. Eles eram obrigados a falar a língua de Roma. Eles tinham que se vestir como romanos, não como macedônios. Eles tinham que absorver a cultura de Roma, não a cultura dos macedônios. E a história que os pais contavam para os filhos, não era a história dos macedônios, mas tinha que contar a história das glórias de Roma. Então esse é o retrato de um povo que não está vivendo no seu local certo. E aí é obrigado a absorver toda a cultura do local onde está. Então esse é o exemplo de nós que somos crentes, cristãos, servimos a Deus, somos cidadãos do céu, estamos aqui de passagem, somos peregrinos aqui nesse mundo, mas na maioria das vezes a gente é obrigado a absorver algumas culturas. Há uma imposição cultural do mundo sobre nós e a gente acaba falando como gente do mundo, falando como pessoas daqui. E nós não somos daqui. Nós temos uma linguagem específica, nós temos que ter um costume específico nosso, uma maneira de viver, uma maneira de andar, uma maneira de criar os nossos filhos, dentro dos princípios do reino de Deus. É o local onde nós pertencemos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Por isso que esse texto, essa carta de Paulo tem um significado muito grande, que eles estavam debaixo de muita pressão de Roma, e Paulo teve que dizer para essa igreja: vocês não pertencem a este mundo, vocês são cidadãos do céu, vocês não são obrigados a absorver essa cultura do mundo. Então a gente começa a entender que de certa forma existe uma influência do mundo sobre a nossa vida, que a gente precisa vencer, Nós temos que ter um passaporte que comprove realmente que nós não pertencemos a este lugar e que nós somos cidadãos do céu. Se a gente realmente quer ir para o céu, se nós não somos daqui, o que comprova que nós somos do céu? É simplesmente dizer assim: eu sou do céu, eu vou morar na cidade celestial. É só você dizer para as pessoas, ou você vai ter que documentar isso? Então o propósito dessa mensagem é isso: como é que a gente faz para documentar realmente que nós somos cidadãos dos céus? Como é que a gente apresenta o passaporte, o que contém no nosso passaporte, Amém? Paulo identificou alguns cidadãos da terra tentando se passar por cidadãos dos céus. A metáfora é essa, tá, irmãos? Filipenses capítulo 3, versículo 18. Olha o que ele vai dizer, escuta. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ele está dizendo aqui que dentro da igreja existem pessoas que possuem uma linguagem do reino de Deus, mas que não pertencem ao reino de Deus. Existem pessoas que têm um passaporte falsificado. Se você abrir um passaporte, seja brasileiro, ou de outro país, vai ter uma cláusula lá no passaporte dizendo que você não pode falsificar um passaporte. E algumas pessoas, elas colocam outra fotografia no passaporte para tentar falsificar. Mas Paulo está dizendo que existem pessoas dentro das igrejas que não pertencem ao céu, mas se fazem passar por pessoas do céu. Vocês estão entendendo? Tentam falsificar. Aí o Paulo vai avançar um pouco mais nisso, ele vai avançar um pouco dizendo o seguinte, capítulo 3, versículo 2. Olha o que diz: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Eram os religiosos que estavam dentro da igreja, um grupo de judaizantes que se passavam por cristãos, mas que defendiam as doutrinas antigas do judaísmo. Então, Paulo está chamando eles de cães, maus obreiros.
povo da circuncisão. Paulo está dizendo que existem na igreja cidadãos que não são cidadãos do céu. Eles podem até possuir um passaporte, mas o passaporte é falsificado. Eles adulteraram o passaporte. E no passaporte está escrito: se você adulterar, se você escrever alguma coisa a mais nesse passaporte, você pode ser penalizado pela justiça. Existem consequências disso. Porque o passaporte ele é único, né? Ele é intransferível, é pessoal. E para que você possa ter um passaporte que indique que você é um cidadão do céu, a primeira coisa que você tem que saber é que seu passaporte tem que ser carimbado com o sangue de Cristo. Amém? É isso. Ser cristão é isso. A gente tem que ter a marca de Cristo na gente. Outro ponto aqui importante, Paulo está dizendo, salvação é algo pessoal. Se o passaporte é pessoal, é intransferível, eu não posso usar o passaporte de outra pessoa, significa que a salvação, o acesso ao céu é algo pessoal. Eu não posso salvar meu filho, não posso salvar minha esposa, não posso salvar as pessoas que eu amo. Eu posso até orar por elas e falar do evangelho para elas, mas eu não tenho poder, eu não posso deixar as pessoas usarem meu passaporte. Elas não podem. Algumas pessoas pensam, porque o irmão está na igreja, eu também sou salvo, porque Deus vai ficar solidário comigo. Se eu estou na igreja, Deus salva o meu filho. Não, a salvação é pessoal, vai chegar num ponto que esses meninos terão que tratar com Deus. E glória a Deus por isso, né? Vocês começam a se tornar moralmente responsáveis e vão ter que ter uma conversa a sós com Deus. A boa oração é pedir para Deus pastorear os nossos filhos. A gente tenta, né? Mas a gente precisa deixar Deus tratar dos nossos filhos, pastorear eles. Porque a salvação é particular. Todos nós que estamos aqui precisamos entender isso. Não adianta tentar usar o passaporte da sua esposa, que é uma mulher de oração, é uma mulher que anda com Deus e anda em santidade. Você não será salvo, porque ela é salva. Você precisa desenvolver a sua própria salvação. Você precisa crer. Você precisa caminhar com Deus. Então, cada um terá que tratar de forma particular com Deus. Amém? Então, com base nessa realidade, eu quero dar aqui para vocês algumas características distintas, né, dos cidadãos do reino dos céus, que possuem passaporte legal para entrar nesse lugar celestial. Amém? Primeira coisa importante é saber, o reino de Deus não é como o mundo. Como eu disse para vocês antes, uma pessoa no mundo, ela pode ter dupla cidadania. Não é verdade? Não sei como está isso legalmente hoje, mas até onde eu sabia, ou sei, uma pessoa pode ter dupla cidadania. Mas o reino de Deus é diferente, gente. Não pode haver duplicidade de cidadania. Ou você é cidadão do céu, ou você é cidadão do mundo. Isso é importante para quem quer entrar no céu. Porque a gente quer pertencer ao mundo e quer pertencer ao céu. Não funciona. A gente vai ter que tomar uma decisão. Eu preciso entender isso. Se realmente eu sou um cidadão do céu, eu preciso mostrar o meu passaporte, a minha credencial. Porque muitas vezes a forma que a gente escolheu para viver revela que nós somos do mundo e não do céu. Pastor, mas é difícil, lógico que é difícil. É difícil, a gente tem que trazer o reino de Deus para essa terra. E construir um lugar para que a gente possa estar. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade. Não é assim? Temos que fazer com que o nosso lar seja uma extensão do reino de Deus.
uma embaixada do reino de Deus, onde os valores do reino de Deus realmente são aplicados, os princípios do reino. A empresa que você tem precisa também ser uma extensão do céu. Nossa casa, o nosso trabalho, o nosso lazer, o nosso carro, o nosso sítio, as coisas que a gente tem como seres humanos. A gente pode fazer isso, tornar aquilo que nós temos numa embaixada do reino de Deus, onde nós definimos a linguagem, nós definimos as regras. Aqui em casa funciona desse jeito. Como assim? Todo lugar é diferente? Não, mas aqui em casa é assim. Deus é honrado, Deus é respeitado. Aqui nós oramos, aqui a gente agradece, aqui a gente não xinga, aqui nós assumimos essa casa, definimos essa casa como uma extensão do céu. Amém? Não é fácil, né? Porque a gente tem que lutar contra muitas forças. E as pessoas dizem, mas você parece um ET? Nós somos ETs. Nós somos de outro planeta. Nós somos de outro lugar. Nós não pertencemos a este lugar. E temos que criar essa cultura do reino de Deus para a nossa vida. Porque o reino de Deus é onde as coisas realmente acontecem. É onde há paz, gozo, frutificação. Não é assim? Quando a gente consegue fazer com que o reino de Deus venha para a nossa vida, aí nós começamos a experimentar coisas boas. Isso é importante. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus. Isso é nosso. De onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Está bem definido pelo apóstolo Paulo. Para essa igreja que está sendo oprimida por Roma, está sendo obrigada a seguir os costumes romanos. Ele está dizendo, vocês precisam lutar, porque a nossa cidade está nos céus. Não se adequem, não vos conformeis com esse século. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 15. Porque somos estrangeiros. Somos estrangeiros. Para o mundo nós somos estrangeiros. Diante de ti, peregrinos, estamos de passagem, como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra. Como sombra. E sem ti não há esperança. Amém, irmãos? É isso. Não podemos ter duplicidade de cidadania. No mundo, sim. No reino de Deus, não. Vamos decidir isso. Se somos cristãos, vamos viver como cristãos. Vamos viver como cristãos. Vamos falar como cristãos. Vamos andar como cristãos. Segundo, os cidadãos dos céus caminham com outros cidadãos do céu. Paulo vai dizer isso no versículo 17. Sede também meus imitadores. Ele coloca a vida dele como referencial e ele vai começar a expandir isso para outras pessoas. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Deixa eu ler na tradução King James para você poder entender melhor. Caros irmãos, sedes meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Padrão. Então, um cidadão do céu caminha com outro cidadão do céu. Amém? É isso que Paulo está dizendo. Ele disse, eu sou um cidadão do céu, e existem pessoas que também são. Por isso nós precisamos andar com essas pessoas. Com quem você tem andado? Quem são seus amigos? Quem frequenta a sua casa? Com quem você compartilha a sua vida?
para quem você abre o coração. Muitas vezes nós escolhemos os nossos melhores amigos de forma errada. E essas escolhas revelam quem nós somos. Ah, pastor, mas ele é legal. Pois é, irmão. Não estou dizendo que você não tem que ser colega das pessoas. Mas amigo é diferente. Você pode ser colega de muita gente, mas amigo só de alguns. Jesus chamava os discípulos de amigos. Eu não chamo vocês mais de servos, mas sim de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. À medida que os discípulos estavam mais íntimos de Jesus, eles iam se tornando amigos. De uma multidão, ele escolheu 12. Você viu que ele começou a selecionar o seu ciclo mais próximo. De 12, ele escolheu 3. Pedro, Tiago e João. É só você olhar quando ele entra nas casas. É só você perceber quando ele vai para o Getsemane. Ele deixa a multidão numa posição, 12 numa posição, 3 numa posição, depois ele caminha sozinho. Nós precisamos entender essas coisas. Um cidadão do céu precisa caminhar com outro cidadão do céu. Isso é coisa séria, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Tem aquele ditado que diz: me diga com quem tu andas, e eu digo quem tu és. É isso aí. Preste atenção nas suas escolhas. Quem você escolheu para estar perto? Se você se sente bem com essa pessoa, é porque você é bem parecido com ela. Pastor, mas eu me aproximei para evangelizar. Ah, tudo bem. Existem missões específicas. Mas tem gente que a gente traz para muito perto da nossa vida, para saber de coisas que eles não podem saber. Talvez no futuro você vai se arrepender disso, de ter escolhido pessoas erradas. Paulo está dizendo: caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos ouvido. Existe um padrão? Como caminhar? Existem princípios de caminhada. Terceiro, os cidadãos dos céus possuem uma maneira específica de andar. Por isso que ele disse: pelos que assim andam. Né? A maneira como a gente anda define quem nós somos. Como você anda? Arrastando o chinelo? Assim. Pode crer no que eu estou dizendo. Não estou falando simplesmente de uma caminhada física. Estou falando sobre os caminhos da vida. Como você anda? Como você vive, como você se comporta? Existe um padrão aqui apresentado pelo apóstolo Paulo. Ele disse: pelos que assim andam, na King James, com o padrão de comportamento. Crente fala como crente, vive como crente, negocia como crente, namora como crente, casa como crente. É assim. Esses são cidadãos do céu. É isso que está escrito no nosso passaporte. Por isso que Filipenses capítulo 3 é muito importante para a gente. Amém? Vamos seguir. Os cidadãos dos céus não se apegam aqui porque esperam por um lugar, mas esperam principalmente por uma pessoa. Versículo 20, ele disse: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
não é simplesmente esperar um evento, mas nós esperamos uma pessoa. Para nós, o mais importante não é simplesmente o evento do arrebatamento, mas o encontro com o nosso Rei. É isso que é importante para nós. Não importa o lugar, se nós estivermos com Ele, nós sabemos que o lugar vai ser bom. A gente não tem a dimensão do lugar, porque a Bíblia diz que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram aquilo que Deus preparou para nós. A gente não sabe. Qual é a dimensão disso? Nós sabemos que será um bom lugar, porque se estamos aqui com Cristo, e podemos ter uma vida diferente, uma vida que faz sentido, nós queremos ir para o lugar realmente, para onde Ele vai nos levar. Ele disse: eu vou para um lugar, na casa do meu Pai tem muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês. Se não fosse assim, eu não teria dito. Então nós estamos esperando o encontro com o nosso Rei. Versículo 20, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É interessante que há aqui um contraste entre a pessoa do versículo 19 e a pessoa do versículo 20, né? Olha o versículo 19. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Está falando dos cidadãos da terra. O versículo 19 diz que o cidadão terreno, o fim dele é perdição, o Deus dele é o ventre, a glória dele é para confusão. E eles só pensam nas coisas terrenas, brigam pelas coisas terrenas, esperam muito das coisas terrenas, ficam desesperados. Por que está acontecendo isso? E se eu morrer? Ué, e daí? Se o Espírito Santo não quer mais bancar a sua existência, você vai fazer o quê? Vai ficar reclamando? Não tem jeito, quem sustenta a gente é Deus, então Deus sabe da hora, para cada coisa. Mas eu não posso sair daqui. Ué, por que não? Por que não? Agora o versículo 20 fala do cidadão do céu. Ele não pensa em coisas terrenas, mas ele espera o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É isso. É diferente do cidadão do mundo. Enquanto o cidadão do mundo está apegado nas coisas terrenas, o cidadão do céu está apegado no céu, esperando o encontro com o Senhor. Pastor, mas então está tudo errado, não é? Não está tudo não, mas tem bastante coisa errada, porque o que tem de gente dentro de igreja buscando só prosperidade na terra, não é brincadeira. Buscando bênçãos materiais na terra, parece que vai viver 500 anos. A gente não vai viver 500 anos. Tem gente tentando fazer coisas como se Jesus não fosse voltar nunca. Pois é. Preocupado com algumas coisas, parece que esse negócio vai eternizar, mas não vai, gente. Isso está perto de terminar. Está perto. Por isso que um cidadão do céu precisa entender essas coisas. Amém? Agora, dá uma olhada agora para a palavra cidadania, que aparece em algumas Bíblias de vocês. A palavra cidadania é o nosso tema, né? Aqui nesse texto de Filipenses, esse é o único lugar do Novo Testamento que Paulo usa essa palavra dessa maneira específica. O único lugar. A palavra cidadania é a palavra grega chamada politeuma. Politeuma é a palavra grega de onde deriva a palavra política ou afiliação política. Olha o que Paulo está falando. Paulo está dizendo que a nossa política não está na terra, está no céu. Que Paulo está mostrando para a gente que a política da terra divide os homens, divide as famílias. Tem um monte de gente brigando, o pai brigando com o filho por causa de política.
é Bolsonaro, é Lula. Dividido dentro de casa. Será que Paulo está nos dando uma carta bem atualizada? Onde a política realmente está mostrando que a política divide os homens, divide as pessoas, divide as famílias, divide as igrejas. Aí ele ensina uma coisa: à medida que nós crescemos no Senhor e nos tornamos menos políticos, automaticamente nós nos tornaremos mais espirituais em nossa perspectiva. Fica a dica. Quanto mais espiritual você fica, menos político você fica. O que é política? Negociar com quem você não gosta. E no reino de Deus, a gente tem que aprender a gostar das pessoas. Como estão entendendo o que eu estou falando? Ah, mas pastor, a gente tem que se envolver. Quem te falou? A gente tem que votar. Mas a gente não tem que casar com política. Porque nós somos uma geração de sacerdotes. Sacerdote se veste diferente, come de maneira diferente e vive em lugar diferente. A gente tem que saber a diferença do rei para o sacerdote. Mas ninguém quer falar sobre isso. O sacerdote e o profeta são maiores do que os reis. Por isso que Samuel determinava sobre o rei Saul. Por isso que Natã colocou o dedo na cara de Davi. A igreja é mais poderosa e mais importante que o governo. Só que a gente não sabe, né? As pessoas precisam de nós. Os governos precisam da igreja. Então, nós temos que parar de nos rebaixar. E assumir o nosso papel realmente, como sacerdotes. Quinto, os cidadãos dos céus compreendem a realidade da condição humana e por isso são movidos por uma expectativa melhor. Olha o versículo 21. Vamos para o versículo 21. Que transformará o nosso corpo abatido. É essa a visão do cidadão do céu. Nós temos um corpo abatido. Nós temos um corpo enfermo. É isso aqui. Essa é a visão. É como se você não fizesse exercício e você ficasse todo atrofiado, cansado, né? E que esse arrebatamento, esse encontro com Cristo, vai nos dar uma nova forma. Compreende? É como se você tivesse um personal trainee, essa linguagem que Paulo está usando, que ia te colocar numa condição mais robusta de vida. Ele fala da debilidade humana e como nós seremos transformados. Cidadão do céu, não espera muita coisa da terra, entende a condição humana, e não exalta a condição humana, mas tem uma expectativa melhor no céu. Por isso que ele diz que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nós seremos transformados. Nós seremos mudados. Essa é a nossa expectativa. Em relação àquilo que Deus quer nos transformar, nós ainda não somos nada. Por isso que a gente tem que ficar de olho no céu, buscar as coisas lá de cima, sempre. Tudo que a gente for fazer aqui, a gente tem que lembrar das coisas lá em cima. Será que vale a pena? Vale a pena ficar com raiva do irmão? Vale a pena ficar amontoando o troço? Está com 80 anos nas costas, fica querendo ficar milionário ainda? Não vale a pena. Ah, pastor, eu vou com 20 anos. 20 anos? Nem sei daqui a 20 anos o que vai acontecer. Eu quero viver.
Eu não estou dizendo que vocês não têm que se programar, tem que economizar. Eu estou dizendo que a gente tem que fazer as coisas sabendo que a nossa cidade é lá em cima. Tá bom? Então, o bom mesmo é a gente viver bem com todo mundo. Viver bem com todo mundo, sabe? Ser justo, ser honesto, servir a Deus. Isso garante o nosso passaporte para a cidade celestial. Porque quando chegar aquele dia, não tem meu pé me dói não, viu? Não adianta você dizer assim, Senhor, não tem como mudar, vai bater na porta, igual no tempo de Noé. Abre, Noé, deixa-nos entrar. Não vai entrar. Porque a porta não vai ser fechada, né, por mãos humanas. A porta da graça vai fechar. E nós temos que pensar sobre a nossa vida. Jesus está voltando, isso é um fato. Não tem como escapar. Alguma coisa vai ter que acontecer. E nós precisamos nos posicionar, amarrar o nosso cinto e, prepara. Porque estamos próximos do grande dia. Então não fica alimentando coisa ruim na sua vida. Se quer mudar, muda agora. Vamos viver certo, porque a gente planeja o amanhã, a gente não sabe se vai ter, sabe? A vida é como assim, né? Um sopro. Vamos viver bem, vamos ajustar, vamos corrigir, vamos nos arrepender, pedir a Jesus para lavar a gente com o sangue dele e começar a nossa vida de cabeça erguida. Que nunca falte óleo sobre a sua cabeça e a minha cabeça, e que sempre sejam brancas, alvas as nossas vestes. Lamparina cheia de azeite, esperando a chegada do noivo, porque ele está próximo de chegar. Amém, irmãos? Prepara o seu passaporte, mantenha ele atualizado. Atualizado. Tá certo? Prepara, porque é chegado o grande dia. Fique de pé no seu lugar, vamos orar.